Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo de hoje falaremos sobre porcentagem. Podemos dizer que porcentagem é uma razão. Logo, nada mais apropriado falarmos sobre porcentagem, visto que é um assunto que você identifica no seu dia a dia, percebendo a matemática na prática, literalmente, né? Ao falar sobre porcentagem, podemos definir porcentagem da seguinte maneira. Porcentagem é uma razão centesimal. O que isso significa? Se eu colocar aqui para você, criando um exemplo, x%, você consegue identificar que aquilo representa uma porcentagem até pelo uso do símbolo que nós estamos colocando. Esse símbolo é o famoso símbolo de porcentagem. De que maneira que eu consigo representar aquele percentual? A partir de uma razão cujo denominador, ou consequente, como você preferir, é igual a 100. Porque essa é a definição de porcentagem. É uma razão centesimal. Enquanto o número que vai ficar aqui em cima, que é o antecedente da minha razão, será o valor que está acompanhando o meu símbolo percentual. Nesse caso, esse valor é o x. Portanto, ao falar sobre x%, é a mesma coisa que representar como x por 100, ou até mesmo, se preferir, a centésima parte de x. Você consegue identificar que problemas envolvendo porcentagem também acabam fazendo parte do nosso dia a dia. E eu sei que hoje em dia, todos nós estamos acostumados ou pelo menos caminhando para conseguir alcançar determinadas conquistas a partir de um planejamento e de uma maior organização financeira. Digo isso porque a partir do momento em que eu comecei a ficar mais organizado e comecei a planejar as minhas aquisições, eu identifiquei que essas aquisições elas aconteceram com maior frequência. Vou criar aqui uma situação hipotética para você identificar a porcentagem na matemática do dia a dia. Já que a gente está falando aí, né, de exemplos que acontecem no nosso cotidiano, vamos supor uma ida até uma loja para a compra de um aparelho de ar-condicionado. Imagine que a gente está passando por um período de calor intenso, portanto, a aquisição de um aparelho de ar-condicionado será benéfico para você e também para a sua família. Só que você, antes de tomar a decisão de ir até a loja, você identificou que o preço anunciado desse aparelho de ar-condicionado era igual a R$ 1.200. Então, quando você se dirigiu à loja, o preço do ar-condicionado era de R$ 1.200. E aí você se organizou financeiramente, você juntou seu dinheiro para realizar aquela importante compra, porém, quando você chegou à loja, você foi surpreendido pelo vendedor. Surpreendido por qual motivo? Porque o vendedor disse que aquele estoque era um estoque promocional, já havia sido esgotado, mas chegou uma nova remessa desse produto. Porém, essa nova remessa chegou com um preço diferente. Chegou com um valor 20% superior. Qual é a pergunta que eu faço aqui? Na verdade, são duas perguntas. A primeira delas é: qual foi o valor de aumento desse preço desse ar-condicionado? Esse ar-condicionado teve um aumento de quantos reais? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta: qual passará a ser o valor desse ar-condicionado após esse aumento de 20%? Então aqui eu vou separar o nosso raciocínio em dois momentos importantes. Qual é esse primeiro momento?
nesse primeiro momento, nós vamos calcular o percentual de aumento em cima do preço inicial do produto. Lembrando que o percentual de aumento é 20%, em cima do preço do ar-condicionado, R$ 1.200. Como é que eu monto essa operação matemática? Se isso aqui representa uma porcentagem, representa uma razão centesimal. Então, quando eu leio 20%, é a mesma coisa que 20 por 100. E é importante você saber ou relembrar que toda vez que esse D está envolvido em processos matemáticos, ele vai representar uma multiplicação. Então, pessoal, nós temos 20 por 100 vezes o valor do ar-condicionado, que é 1.200. Para resolver essa conta, isso é a mesma coisa que 20 vezes 1.200 dividido por 100. Como aqui em cima eu tenho uma multiplicação, eu posso simplificar. Significa que eu posso cortar esses 2 zeros aqui em cima com esses 2 zeros ali embaixo. É como se eu estivesse pegando 1.200 e dividisse por 100 e o 100 também dividisse pelo 100. E aí sobrou 20 vezes 12 divididos por 1. Lembrando que qualquer valor dividido por 1 é igual a ele mesmo. Sendo assim, sobrou apenas 20 vezes 12 para a gente resolver, tá? Pessoal, 20 é a mesma coisa que 2 vezes 10, certo? O dobro de 12 é 24. E 24 vezes 10 vai dar 240. Ótimo. Então, aqui nós acabamos de encontrar quantos reais a mais esse aparelho de ar-condicionado irá custar. Esse aparelho terá um aumento de R$ 240. E a outra pergunta foi: qual será o valor desse aparelho após o aumento? Esse seria o nosso segundo momento. Nesse segundo momento, para identificarmos qual vai ser o valor do ar-condicionado após o aumento, basta considerarmos que o valor inicial era R$ 1.200. O aumento foi de 20%, que corresponde a R$ 240. Portanto, após o aumento, 1.200 mais 240, esse ar-condicionado passará a custar R$ 1.440. Essa foi uma situação hipotética que eu criei para que você identifique que existem diversas situações do nosso cotidiano que envolvem conceitos de porcentagem e também que envolvem a dinâmica do cálculo percentual. Com certeza, a partir desse relato, você acabou se identificando ou lembrando de alguma outra história que você tenha vivenciado. E isso é um ponto muito positivo, porque se você percebeu a matemática dessa maneira que eu explanei, com certeza você está cada vez mais confiante e certo de que a matemática, ela faz parte do nosso dia a dia. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, bons estudos e até a próxima!